o e-commerce também, né? O cliente compra na internet, retira na loja física. Ele compra na loja física, pode olhar na internet, solicita uma transferência pela internet e recebe na loja física para experimentar. Eu ia falar o futuro, mas é a realidade já. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo e também sou chefe confeiteira e idealizadora da Amolete Confeitaria. Como vocês sabem, o Papo de Quinta existe para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina e nada melhor do que trazermos, assim, histórias maravilhosas, porque hoje a nossa convidada especial já participou do Papo de Quinta, estava lá desde o início, então vamos falar muito sobre isso, porque vocês sempre perguntam como que a gente começou. E apresento a vocês hoje Ana Luísa, que é diretora executiva das Óticas Paris, que atua no mercado aqui ótico há 44 anos. Vamos combinar que tá 44 anos no mercado não é para qualquer um. Então, Ana, muito obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez, estar aqui com a gente. E a gente sempre começa assim, nesse início, assim, como que foi essa jornada, como que tá sendo toda essa transição. Então, vai do início. Tá, bom, obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. As Óticas Paris começou há 44 anos, como você disse. Foi fundada pelo meu pai. E desde o início da minha vida, ela faz parte de mim. Porque quando eu era bebê, eu ia para o escritório das Óticas Paris, ficava lá com minha mãe, a família. É bem familiar, assim, a nossa empresa. Todo mundo muito junto. E aí eu fui crescendo, sempre trabalhei lá no escritório. Com 6 anos eu já ia no sábado, já ganhava meu dinheiro. E aí eu entrei na faculdade de Direito. Nesse meio tempo, o pessoal até me questiona assim, por que eu não fiz administração? Só que na época eu achei que o direito seria melhor, me abriria mais portas. Aí na faculdade, eu comecei a estagiar nas Óticas Paris, na área jurídica. Fiquei lá um tempo. E assim que eu me formei, eu olhei e falei assim, gente, eu amo ótica, eu amo varejo, não me vejo no direito. Então, perguntei pro meu pai se ele me aceitaria. E foi quando eu comecei. E eu comecei como CLT, assim, ganhando salário mínimo, trabalhando no caixa da empresa, trabalhando nas vendas. E depois eu fui crescendo. Eu passei por todos os setores, passei pelo estoque de lentes, laboratório, financeiro, RH, até que eu me identifiquei no marketing. Eu fiquei por muito tempo lá. Nesse meio tempo eu fui me preparando, né, fazendo pós, MBA, na área de administração, de gestão de empresas. E hoje eu ocupo o cargo de diretora executiva, que, assim, estou muito feliz, é muita responsabilidade, mas eu estou nesse processo aí. E como que tá sendo essa parte dessa transição, assim, né? Porque a sucessão familiar, a gente sabe que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, mas a gente sempre há esse conflito de ideias, porque são gerações, e aí a gente também tem que lidar com as emoções de quem tá passando esse bastão, né? Como que tá sendo esse processo para vocês? Olha, assim, o nosso processo está sendo até bem fluido, bem fácil. Porque meu pai ficava muito angustiado com a ideia de não conseguir dar continuidade no negócio, né? Quando ele me viu no direito. Minha irmã também fez direito e hoje ela é psicóloga também. Então ele falou assim, gente, o que eu vou fazer com a empresa que eu construí? E então, assim, ele ficou super feliz. Tem os embates, né, naturais, porque a Óticas Paris é como uma filha para ele. Eu acho que é a primeira filha dele, assim. Então, ele sentir que tem outra liderança ali, que a opinião dele não é só a opinião dele agora, ele tem que me consultar também, a gente tem que conversar. Claro que a opinião dele é soberana, tudo que ele decide é a decisão final. Mas, assim, a gente troca muito. Meu pai confia muito em mim. E eu respeito muito a experiência dele. Então, assim, é um processo que tem algumas discussões, assim, mas é muito leve, muito fácil, assim, muito gostoso trabalhar com meu pai. E como que tá sendo essa transição, assim, não só da sua chegada, mas eu percebo como que... E a sua chegada, acho que no marketing também, né? Porque deu uma mudada. Eu vejo as coisas no Instagram, eu vejo a loja nova, por exemplo, que foi no Shopping Vitória,
na parte que eu sou cliente, tá? Aqui, ó, eu comprei lá, comprei na Óticas Paris, tá, querida? Obrigada. Fui lá até fazer manutenção semana passada. Assim que é bom. Então a gente vê esse crescimento. Como que tá sendo, tipo, essa construção, né? Porque a gente sabe que tá no mercado há tanto tempo, não é uma jornada fácil. Então, você se manter no mercado e ainda ter esse posicionamento de marca, como que vocês fazem todo esse planejamento? Como que tá sendo essa questão do crescimento e com a sua chegada? Então, o nosso maior desafio é justamente esse, né? A gente já está há 44 anos no mercado. Temos muitas pessoas que trabalham com a gente que já estão há 43 anos com a gente, 35. Nossa, tem muita gente que está há mais de 30 anos na empresa. Então, é um desafio constante. A gente não sossega, a gente está sempre em movimento. E eu acho que é isso que faz as Óticas Paris estar sempre na liderança e sempre com essa posição inovadora. Todos os treinamentos possíveis a gente dá para a nossa equipe. Treinamento de visagismo, treinamento de vendas, treinamento de produto. Lançou um produto novo, o fornecedor já está lá na nossa empresa dando treinamento. Então, eu acho que o cliente sente que a nossa equipe está sempre capacitada. Isso faz toda a diferença, né? E nessa parte, assim, de inovação, né? Eu sempre tive uma visão voltada para a área do marketing. Desde criança, assim, meu pai... Sério, desde 8 anos, meu pai me apresentava os comerciais antes de ir pra televisão para eu dar minha opinião. E muitas vezes eu dava opinião e a opinião depois batia com o que o pessoal da empresa falava, com o que outras pessoas comentavam. Já tava antenada, já. Eu sempre gostei. E sempre li livros sobre isso, assim, sempre foi uma área que me despertou muita paixão. Então, eu procuro colocar em prática as coisas que eu vejo. Claro que tem muita coisa que a gente tem que se adequar ao mercado capixaba, que é diferente, né? Como todo estado, todo o país tem estados com as suas peculiaridades. E também é o nosso país. Então, eu procuro adequar algumas coisas. Por exemplo, a loja que você deu o exemplo. Eu vejo uma tendência muito grande em ótica self-service, que é aquela ótica que você mesmo experimenta seus óculos. Então, a gente que sempre teve uma vitrine fechada com porta de vidro, agora a gente está abrindo. E isso reflete muito nas vendas. Até no nosso público, deixou um público um pouco mais jovem. Porque o público jovem, ele não quer aquela entrosação toda com o vendedor, muitas vezes. Ele é um público que prefere ficar mais na dele, vai experimentando. E se precisar, ele recorre ao vendedor. Então, isso também já mudou. Então, são essas pequenas mudanças, às vezes não precisa ser nada gigantesco, assim, disruptivo, mas pequenas mudanças que já vão refletindo na identidade da marca. Ai, que sensacional, eu não tinha percebido isso, mas é verdade. Da loja, agora eu tô pensando, da loja do primeiro andar pra loja lá de cima. Chocada. E agora a gente inaugurou a loja de Laranjeiras, porque assim... É um desafio, porque meu pai tem muito essa visão, o receio porque o óculos é um produto que é fácil de colocar na bolsa, né? Então, a gente tem medo de acabar facilitando o furto, né? Enfim, facilitando para outras coisas. Só que a gente percebeu que, abrindo a loja, não aconteceu furto nenhum. E facilitou. Então, assim, a gente, no primeiro piso, não tem nenhuma vitrine aberta. Já no segundo, a gente abriu algumas. E na loja nova de Laranjeiras, que é a nossa loja mais nova, a loja é toda self-service. Então, a gente está modernizando, né? Então, é isso. Sensacional. Isso são umas pequenas coisas que vocês conseguem perceber, até porque em 44 anos, você muda o seu perfil de cliente também, né? Porque vem chegando essa nova geração e ela vem chegando com novas demandas. Sim. E o que tá vindo pro mercado, assim, de óticas, nessa tecnologia que a gente tá vivendo, no mercado tipo de lentes? Como que funciona tudo isso? Porque eu imagino que vocês têm um laboratório, tem tudo. E aí, como que funciona isso tudo? Então, hoje a gente tem um laboratório de montagem. Antigamente a gente tinha um laboratório de confecção de lente e de montagem. Só que as lentes, elas se modernizaram demais. E hoje é o próprio fornecedor que faz a lente, o bloco da lente. E as Óticas Paris corta na nossa máquina que a gente tem, faz os cortes de lente. Então são sempre as lentes mais modernas
que vem até a gente, né, com toda a tecnologia digital, e a gente faz a montagem. Eu percebo muito tá aumentando a interação entre a máquina, entre os computadores, entre a internet e a loja física e o nosso cliente. A gente fala muito nessa omnichannel, só que eu não sei se chega... Explica para quem tá ouvindo a gente o que significa. É a experiência multicanais para o nosso consumidor, né? Seja na internet, seja na loja, ter a mesma experiência em todos os canais. Mas a gente percebe que, não sei se o omnichannel está acontecendo, mas o cross-channel, que por exemplo, o cliente compra na internet, retira na loja física. Ele compra na loja física, pode olhar na internet, solicita uma transferência pela internet e recebe na loja física para experimentar. Então, esse cruzamento de canais funciona muito. E é isso que eu ia falar o futuro, mas é a realidade já. E... o e-commerce também, né? A compra pela internet está acontecendo muito e é uma tendência que veio para ficar. As pessoas já se habituaram com a pandemia, já se habituaram a fazer compras online e elas não querem mais. Muitas pessoas, né, principalmente dessa geração nova, não quer mais sair de casa para fazer uma compra. Prefere receber o óculos em casa, a peça em casa. E, inclusive, o nosso maior público, um dos nossos maiores públicos, é daqui do Espírito Santo mesmo, do e-commerce. Que muitas vezes compra na internet de madrugada e só retira na loja. Muita venda na madrugada. Muita venda na madrugada, muita venda. Sensacional essa informação. É o período que a gente mais vende. Boas, olhando pro celular e assim, vou comprar um óculos. Meia-noite, 1h, tem muita venda nesse horário. Porque o bom da internet é esse, né? Pode vender sábado, domingo, de madrugada e tá vendendo. Então, é isso. Assim, a gente percebeu na Black Friday também que aumentou ainda mais esse número de vendas na madrugada. E as pessoas ansiosas, elas compram, tipo assim, de madrugada e já botam pra retirar na loja de manhã. Aí já retira e já tá tudo certo. Porque na internet isso é quase um take-away, né? Você só tá esperando a loja abrir. Que isso, já gente. quer garantir o dele e já pega de manhã. Eu acho que realmente, isso é o agora, né? Não é nem o futuro. E como que vocês estão planejando, assim, vendo nesse futuro? O que vocês estão buscando no mercado, na inovação? O que vocês estão efetivamente planejando, assim, para o futuro das Óticas Paris? Eu até estava conversando com meu pai, assim, pra gente trocar uma ideia sobre o nosso futuro. O futuro, o que a gente planeja é se manter na liderança, sempre. Focar muito no digital, que é uma realidade também. A empresa que não está no digital, ela não existe. Ela não existe mais. Seja no Instagram, né? No Instagram a gente está sempre focando em modernizar, colocar todos os lançamentos. Seja na loja online, que a gente... Chegou uma peça, a gente já coloca no site. Então, o nosso objetivo é aumentar as vendas para o Brasil todo. Que hoje, assim, a gente atua muito na região Sudeste, Sul. Agora a gente quer atingir o Brasil todo. Porque eu quero que o cliente tenha essa experiência. Paris, no Acre, no Amazonas, sabe? Independente do lugar, porque a internet nos possibilita isso, né? Então, é esse o nosso planejamento. Se manter na liderança. Eu quero muito que a minha equipe também se sinta cada vez mais feliz de trabalhar nas Óticas Paris. Porque uma equipe feliz, satisfeita, dá resultados. E não é só pelos resultados. Eu acho que é um movimento mundial, assim. Não existe mais aquela empresa que suga do colaborador até a última gota. Olha só, a gente falou sobre isso. A gente tem falado recorrentemente aqui de uma forma como que isso tá mudando a nova liderança, né? Como que tá chegando essa nova gestão de gerir equipes, né? De gerir pessoas de um novo olhar. Então, de um olhar mais humano, de um olhar mais que não é mais só um número, é tipo, respectivamente uma pessoa. Ela tem nome, ela tem sentimentos, ela tem emoções. E como que isso tudo faz parte, porque a gente não consegue mais só separar o que é pessoa, o que é o trabalho. Tipo, porque se você não tá lá como pessoa, você não consegue fazer nada. Então, a gente tá mostrando, eu fico super feliz, porque toda vez que a gente vem, a gente conversa com empreendedores, a gente conversa com lideranças, mostra exatamente essa tendência de que vamos fazer acontecer diferente do que a gente viveu, né? Como a gente começou a trabalhar.
mas é possível, né, fazer diferente sem que, enfim, você perca o controle das coisas. Não, essa geração nova, eu até li uma pesquisa assim, sobre isso. A geração nova prefere qualidade de vida a retorno financeiro. Claro que você precisa de dinheiro para viver, quanto mais, melhor. Só que não é só isso que conta mais. Então, assim, aquela empresa que, vou te pagar bem, mas você vai ter que dar sua vida aqui. Esquece o resto. Não existe mais. As pessoas têm preferido um outro estilo de vida. Então, a gente tem que se adequar. Goste ou não goste, a gente tem que estar adequado ao mercado e ao momento atual. Então, eu percebo muito, assim, esse movimento, tanto da liderança quanto do nosso RH. A gente olha muito por isso. Os gerentes também têm esse olhar. E, por exemplo, pequenos benefícios. Hoje a gente ainda não tem o Gympass, mas é um pedido, assim, recorrente da nossa equipe. Eu quero o Gympass. Porque, além de ser um benefício, eles querem também ter qualidade de vida. Querem poder ir para uma academia, fazer um exercício. E estão valorizando Estão valorizando. Então, hoje, às vezes, mais do que um salário, eles olham os benefícios. E isso faz toda a diferença mesmo, assim. Porque não tem nada mais recompensador do que a gente fazer uma convenção de vendas, igual a gente fez recentemente, e ver a equipe, assim, totalmente integrada, totalmente feliz, motivada, e a gente fazendo vários sorteios de brindes, assim, e o pessoal engajado mesmo, e isso aí não tem preço. Eu acho que também não tem. E qual que foi, assim, ou que tá sendo, enfim, o maior desafio para você e nessa jornada, ou das Óticas Paris, ou enfim, ou tá no mercado? Qual é o maior desafio que você vê como empreendedora? Assim? Empreendedor, assim, um desafio são as pessoas, porque pessoas são diferentes. Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma visão de mundo e uma forma de agir, e a empresa tem que se adequar a todas. Claro que a gente contrata uma pessoa mais ou menos de acordo com o nosso perfil, mas assim, a gente tem que estar se adequando para todo mundo. Então, esse é um desafio muito grande. Tá sempre buscando agradar a maior parte das pessoas e, né, ter essa conduta. Um outro desafio também é a gente estar sempre se adequando às buscas do mercado, dos nossos clientes, porque isso às vezes muda muito rápido, né? Um cliente que... Um exemplo bobo, assim, que antes achava tranquilo esperar 10 dias para fazer uma lente. Hoje, com esse mundo rápido, as pessoas não querem mais esperar. Então, 3 dias já é demais. Então, a gente tem que estar se adequando a todas essas demandas. Faz sentido. Sim, porque o mundo hoje não é mais o mundo de 5 anos, de 3 anos atrás. 3 anos atrás antes tudo da mudou, pandemia, né? Eu acho que eu acho que tem duas coisas, assim, recentes. Tem presta atenção nisso. O antes e o depois de 2010. 2010 que teve um boom tecnológico. Sim. Então tem muito assim, foi antes ou depois de 2010? A gente tem essa noção. E o antes e depois da pandemia, assim, essas mudanças recentes que a gente tem. Assim, foram crescimentos assim, muito rápidos. Muito rápidos. Rede social, smartphone, tudo isso com a internet na palma da mão da pessoa. E agora no pulso, muitas vezes no óculos. Então, assim, isso muda muito a forma de viver da pessoa. E, de fato, a pandemia foi um divisor de águas no mercado, na vida das pessoas, né? Na parte pessoal, na parte do cuidado da saúde dos olhos. Hoje as pessoas estão mais conscientes, estão procurando mais os oftalmologistas, fazendo as consultas regularmente, que às vezes antes deixava mais de lado. Então, assim, mudou muita coisa mesmo. Eu acho que tudo tá... Na verdade, a gente tá numa constante mudança, Sim. Né? Mas realmente, essas foram mudanças que aconteceram de forma muito bruscas, né? Tipo, muito rápidas. Muito. E eu quero saber também um pouco mais sobre a parte de óculos solares. Porque eu percebo, agora a gente vai falar um pouco de saúde, né? De saúde pública, na verdade. E eu vejo muitas pessoas comprando pela internet um pouco sem um pouco desse conhecimento. E aí não sabem um pouco dos riscos
que isso causa. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouco o quão importante é, por exemplo, agora que a gente está no verão e solzão. A gente mora em Vitória, a gente tem sol o ano inteiro. O ano todo. Mas agora, em especial, estamos chegando nessa fase. Então, como que é essa importância, assim, agora numa questão de cuidado mesmo? Sim. Porque isso é um investimento para você. Nossa, foi bom você ter falado isso justamente nessa época, né? Esse verãozão, esse sol. Antigamente, o óculos de sol era muito visto como só um item de saúde. E nesse meio tempo foi mudando, né? O design, a moda, as tendências, e elas foram sendo aplicadas nos óculos de sol e nas armações também, né? Hoje, a pessoa tem que comprar óculos numa ótica que ela confia. Num lugar que ela confia. Porque, gente, o que tem de lente que as pessoas colocam só um pedaço de plástico... São armações bonitas, né, baratas às vezes, comprando na internet peças falsificadas. E é só um pedaço de plástico. Isso não protege nada, pelo contrário. É mais prejudicial do que não usar óculos. Porque quando a gente não usa óculos, né, recebe a claridade, a nossa pupila contrai. Uhum. Então a gente recebe menos luz. Nosso corpo humano já é perfeito, né? Então ela recebe menos luz. Só que quando você coloca um pedaço de plástico sem a devida proteção, a pupila dilata, entende que tá mais escuro, né? E recebe mais radiação solar. Sem a devida proteção, isso acaba com a saúde dos olhos. Nossa, isso pode gerar uma série de doenças. Então é sempre bom a gente comprar óculos onde saiba que o óculos tem a proteção UVA, UVB. E não é só óculos de sol que tem essa proteção. Quando você faz o óculos de grau numa ótica qualificada, né, de confiança, eles colocam um antirreflexo, sempre compram um antirreflexo de qualidade. E esse antirreflexo já vem com a proteção também. Ah, no óculos de grau também. Também tem. Quando tem um tratamento, né, já vem com essa proteção. Porque é importante, né? Porque a gente sai o dia inteiro na rua e você tá de óculos. Às vezes você não dá tempo, né? Tem algumas opções para quem quer praticidade, né? Dá para colocar grau na lente de sol também, tem muita gente que não sabe. Tem a opção também das lentes fotossensíveis, né? Que é aquela que entra em contato com a radiação, a lente já escurece. E tá crescendo muito a busca entre os jovens, porque a gente tinha essa ideia, coisa de velho, né? Só que o jovem já tá tendo essa procura, já tá tendo o desejo, porque ele quer se proteger também. E às vezes você coloca um óculos, uma armação maior, vai pro sol, às vezes você nem percebe que é um óculos de grau com a lente fotossensível. E também tem a opção de você usar uma lente de contato, né? E só o óculos de grau, que também já vai proteger. O óculos de sol. Hoje eu faço isso. Hoje eu faço isso. Mas tem um monte de opção pra todo mundo. Mas é sempre bom a gente tá protegido. Olhar essa questão. O óculos de sol é um acessório de moda também, que é indispensável nos looks. E a gente vê nas passarelas, quando você vê street style também, as pessoas sempre com óculos de sol pra compor o todo. Mas também o item de proteção. Então tem que estar atento nas duas coisas, né? Na moda e na proteção. Porque eu acho que falar de saúde é uma questão que a gente acabou de falar, né? É uma tendência. Você tá vendo isso com seus colaboradores. Sim. Você vê isso nos seus clientes. Então, assim, essa é a nova tendência. Você falar de saúde, você se preocupar mais. Porque a gente o ser humano está vivendo mais. Então, já que estamos vivendo mais, a gente precisa pelo menos viver um pouco mais de saúde. Sim. Pra gente realmente chegar lá nesse final da vida de uma forma um pouco mais saudável. Então, são nesses pequenos detalhes que, em tese, a gente acha assim, eu vou economizar aqui. Porque, cara, não faça isso. Não dá. Economiza na armação, então, mas pega uma lente boa. Sabe? É melhor do que você pegar uma armação, um óculos de sol super tendência e comprar em outro lugar, assim, e não tá protegido. E hoje em dia a gente tem muitas opções para todos os bolsos, sabe? Não tem essa... Mas um porquê de você comprar óculos falsificado ou comprar óculos em lugar duvidoso. Você tem várias opções. Tem óculos de R$200 até R$5.000. Tem pra todo mundo. E existe óculos perfeito pra cada tipo de rosto? Fiquei curiosa. Então, assim, antigamente tinha muito essa ideia de rosto redondo, óculos quadrado. É isso que eu quero saber. Porque eu já ouvi muito falar sobre isso. É isso que eu quero saber agora. Assim, as consultoras de imagem, elas falam... Porque
a parte dessa parte do visagismo é mais por contraste ou por harmonia. Então, por exemplo, se a pessoa tem um rosto muito redondo, subentende-se que ela quer amenizar esses traços. Aí coloca um óculos quadrado para fazer esse contraste e não chamar tanta atenção para o redondo. Ou vice-versa, né? Se a pessoa tem um rosto muito quadrado e quer um... Vai, avalia no meu rosto, que eu comprei lá, hein? eu queria passar eu vou contar aqui o que eu cheguei lá falando. Eu falei assim, eu preciso tirar um pouco do meu olhar infantil, entendeu? E as minhas bochechas gigantescas. Aí eu falei, moço, preciso de uma coisa mais séria. Porque vocês vão ver, vocês podem ver nas gravações antigas, eu tô com óculos vermelho, que eu também comprei lá, da Max Co. Eu lembro que eu dei a caixinha. E aí, eu gosto de cor, de colorido e tal, mas eu achava o máximo. Só que as pessoas falaram assim, aí ó, o nosso produtor falando. Aí, achava isso, só que falava assim, não, mas você não tá muito séria, você ainda tá muito jovem. Aí eu falei assim, então eu vim aqui hoje que eu preciso de uma coisa mais séria, entendeu? E conseguiu? Então, consegui. Arrasou. E Brasil, viu, gente? Vão nas Óticas Paris, vocês vão ter consultoria também. Todo mundo tem curso de visagismo lá, então... Mas por que você conseguiu? Porque o seu óculos, ele tem linhas mais retas, não é muito arredondado e tem uma cor escura. Foi isso. Eu gostava do colorido. Mas não tem jeito. Sabe qual que eu amava também? Quando foi da época da... Pera que eu vou lembrar. Era não era da Kipling, não. Era um que tinha... Ele era rosa aqui do lado, porque eu comecei a usar óculos bem criança, na escola, né? Uhum. E aí ele tinha... Eu fiquei apaixonada quando eu comprei esse óculos. Que ele tinha 3 straizinhos, assim. E ele era rosa, aqui na armação. E ele tinha 3 strais. Eu, assim, me sentia, porque eu tinha brilho no óculos. Eu falava assim, é isso, chegou o meu momento. Já que eu vou usar direito. Eu também tinha um óculos era a armação toda de strass. Quando eu era mais novinha, gente, eu amava. O pessoal me parava na rua pra perguntar do óculos. Mas é maravilhoso aquilo. Então eu ia pra escola super no estilo. Porque eu já tava lá no meu brilho. Pois é, mas assim, não tem jeito. Quando a gente... E a imagem, ela é... Você, querendo ou não, você passa uma mensagem com a sua imagem. Sim, claro. Então, quando a gente usa... Eu amo coisa colorida também, armação extravagante. E eu tenho essas armações. Só que às vezes, quando eu tô numa reunião, num momento mais sério, eu prefiro armações mais retas, mais escuras, um tartaruga, um preto. Porque dá um ar de seriedade, assim, é inevitável. Uhum. E é bom você ter mais de uma opção, que é quando você quer passar uma mensagem mais descontraída, você bota um redondo, vermelho, assim, bem chamativo. Ou quando você quer ser mais sério, você bota o pretinho. O básico. O básico, Mas assim, essa questão de formato também que a gente estava falando, porque eu acho que caiu um pouco por terra, porque hoje não tem mais essa coisa assim, essa regra da moda. Tudo pode, tanto é que tem óculos... grande, tem óculos pequeno, retangular, redondo, em todas as coleções, metal, acetato. Porque hoje o consumidor ele quer mais se sentir bem, se sentir bonito, do que necessariamente estar seguindo uma tendência. Então, eu acho que você tem que focar na hora de escolher um óculos, é mais a mensagem que você quer passar e como você se sente com aquela visão, né? Você olhando no espelho, como você se sente. Uhum. Por exemplo, as linhas arredondadas, elas passam um ar mais descontraído, mais feminino, mais extrovertido, porque são linhas mais suaves. As linhas retas e, às vezes, as cores muito escuras, que dão muito contraste, passam a mensagem de mais seriedade, de mais rigidez. E, às vezes, assim, você pensa que é uma coisa ruim, né? Mas, às vezes, a gente quer passar, principalmente mulher... que tá no mercado de trabalho e às vezes a gente quer se impor, tem que seguir mais essa linha mesmo. Então, tem que seguir essas dicas e também ver se você gosta, porque quem olha no espelho é você o tempo inteiro, né? Então, é você que tem que se sentir bem, no final das contas. Então, é isso, assim, não tem muita regra mais. Tem algumas regras de adaptação para óculos de grau, porque tem essa questão do centro óptico, tem toda essa parte... que a ótica, o consultor óptico vai ajudar dentro do que você quer. Uhum. Então, tem que analisar muitos pontos. São muitos pontos para analisar. Mas, no final, a dica que eu dou olha a mensagem que você quer passar. Olha se você se sente confortável e pede ajuda do consultor só com relação à parte de adaptação, a parte técnica. Fora óculos
redondo para rosto quadrado. Isso, assim, as consultoras eu acho que vão me matar, porque eu não tenho, assim, esse conhecimento, essa formação. E é sempre legal, se você tiver dúvida, procura também uma consultora de imagem. Mas o meu ponto de vista e o que eu vejo de tendência é isso, assim, você se sentiu bem, é isso, tá certo, sabe? Aí agora eu vou puxar o gancho, mudando um pouco do assunto, sobre o Papo de Quinta. Eu quero saber como que foi sua experiência de estar lá no início, de ir nos encontros, enfim, porque isso é importante também pra gente deixar registrado. E foi muito legal, porque no ano passado vocês também fizeram parte no Mês da Mulher. Sim. No encontro do Papo, que a gente recebeu a Jazz Benevides, e foi sensacional essa collab. Eu falei, gente, olha que maravilhoso. Tem tudo a ver, que ela é toda antenada, né? Nossa, o Papo de Quinta, pra mim, foi um divisor de águas. Porque quando foi assim, eu cheguei, morei um tempo no Camboja. Fiquei 3 meses no Camboja, em 2018. E eu fiquei lá, meio imersa, fazendo um trabalho voluntário e tudo mais. E eu ainda tava naquela visão meio... porque eu me formei em 2016, em 2018 eu fui pra esse entrei na Ótica Paris logo depois e fui pra esse intercâmbio. Então eu fiquei meio imersa nessa parte do trabalho social e tal, mas eu tava ainda não tinha entrado o empreendedorismo mesmo na veia, sabe? E em 2019, quando eu entrei no Papo de Quinta, a convite de algumas amigas, né, comentaram e começou como uma confraria. Começou como uma confraria, assim, a gente batia um papo, se conhecia, fazia um network, mas bem informal, né? Mas eu já vi ali várias oportunidades e eu vi que tinha espaço pro empreendedorismo feminino. Eu me fortaleci como mulher, como empreendedora. Depois, aí eu fui anfitriã, né, de um dos encontros. Falei um pouco da minha experiência no Camboja, mas eu falei mais, quando eu cheguei, né, de uma visão mais de liderança. Já tinha virado uma chave, né? Então eu falei mais a visão de liderança, né, do empreendedorismo em si, com a experiência que eu tive no Camboja. E isso foi em 2019. 2020 veio a pandemia. Foi. Então ficou assim, ficou aquele negócio, mas tudo que eu tinha aprendido com as palestras, com os encontros, com o nosso bate-papo informal no Papo de Quinta, eu pude pegar na pandemia, né? E até na pandemia a gente atuou, fazia encontros online. A gente começou o ciclo de leitura. Sim. A gente começou o ciclo de leitura surgiu exatamente na pandemia, né? Porque a gente tava também desgastada, né, de tudo que virou online. E aí esse era o nosso desafio, assim, como que a gente ia continuar esse engajamento? Porque antes era a confraria, então era justamente a gente fazer aquele jantar e aí tomar vinho e bater o papo e tudo mais. E como que a gente ia fazer isso no online de uma forma que todo mundo já estava saturado do online? Então foi desafiador mesmo. Foi quando as redes sociais também se fortaleceram, que a gente começou a fazer mais posts, pensar em mensagens de fato relevantes para colocar. Foi um período, assim, bem delicado, né, pra gente, mas de muito crescimento. Muito. E a pandemia, eu acho que serviu para isso, né, para dividir quem conseguiu tirar algum proveito, na medida do possível, de quem se acomodou. E o Papo de Quinta não se acomodou, de forma alguma, né? Só cresceu, né? Cresceu, eu tô até arrepiado, porque eu vi nascer como uma confraria e cresceu horrores. E hoje já é um negócio estruturado, cheio de mulheres, 54 mulheres. Então isso é muito poderoso. E a gente estava fazendo uma retrospectiva, né, assim, desses anos, até para montar os projetos, os novos projetos. E aí a gente viu que, por exemplo, você que também já passou, né, e várias outras que passaram, a gente já impactou mais de 300 mulheres. Gente, isso é muito. E aí quando a gente viu aquele número, a gente falou assim, não é possível. E aí isso é real. E é real. E aí a gente percebe também o carinho que a gente foi criando nesse período que parece que parece uma jornada, mas assim, é porque a pandemia deixou a gente num hiato, assim, né? Mas a gente vê como que transforma e que voltam dessa forma, como você voltou com as Óticas Paris e tava lá no encontro, ou participam de outras formas, né, dos nossos eventos, ou aqui no podcast, enfim, e
o quanto eu te agradeço por fazer parte disso, por estar com a gente, por ter acreditado na gente, acreditado mais uma vez por estar aqui. Sempre aqui. E a gente pode ainda fortalecer muita coisa. A gente já tá caminhando pro final do nosso episódio. E no final do nosso episódio, gente, depois de conversar tudo que a gente conversou, a gente sempre pergunta para as nossas convidadas qual é a sacada de ouro. Então, depois de tudo que a gente falou, qual é a sacada de ouro que fica por episódio, de quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo? Qual é a sua sacada? Eu tô aqui pensando, a gente falou tanto desse impacto das 300 mulheres. Eu falei do impacto da empresa na vida dos colaboradores. E eu acho que a sacada de ouro é essa. Já que você se propõe a fazer qualquer coisa, que seja para impactar positivamente na vida das pessoas. Seja de uma pessoa, seja de 100 pessoas, que são os colaboradores lá das Óticas Paris, seja de 300 mulheres, que é o Papo de Quinta. Então, eu acho que é essa sacada. Se for para impactar, que seja positivamente sempre. E eu acho que é isso. Maravilhosa! E onde que a gente encontra? Nas redes sociais, onde encontra as Óticas Paris, enfim. Manda lá seu recado. Você me encontra muito no Instagram das Óticas Paris, @óticasparis. Que lá a gente posta muito sobre as tendências. Eu sempre posto tudo que eu tô fazendo. Eu vejo os reels. Nas viagens, tudo. E se quiser me encontrar na loja física, também tô em todas as lojas. Eu sempre rodo tudo. Se quiser comprar comigo também, só me mandar uma mensagem que eu vou atender a pessoa. Nossa, Ana, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no Amulete Confeitaria. E o do Papo de Quinta é papo.d.quinta. E no papo.do.ano, que é o nosso novo Instagram, que é o mais importante, que agora temos todo ano o Papo do Ano. Então, por favor, mais uma vez, curtem, comentem, compartilhem, que vocês sabem que a gente vê tudo. E, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço cedido pelo Hub da FUCAP. E todos os dias, faça a diferença.